A morte do jornalista Vladimir Herzog, ocorrida em 25 de outubro de 1975, completou 45 anos no último domingo. Vlado foi arbitrariamente preso, torturado e brutalmente assassinado nas dependências do DOI-CODE, o Centro de Repressão e Tortura da ditadura militar em São Paulo. A morte gerou uma onda de protestos de toda a imprensa mundial e impulsionou o movimento pelo fim da ditadura brasileira. E para conversar conosco a respeito, temos aqui Ivo Herzog, que é presidente do Conselho do Instituto Vladimir Herzog e filho do jornalista. Bom dia, Ivo. Bom dia para todos. Ivo, nós tivemos muitas homenagens ao seu pai no último domingo, 25 de outubro, inclusive a realização da cerimônia de premiação do 42º Prêmio Jornalístico Vladimir Herzog de Anistia e Direitos Humanos. Como você vê essas homenagens? É uma forma também de deixar o legado do seu pai vivo, não, Ivo? Eu vejo de duas maneiras. Sim, é uma forma de deixar o legado do meu pai vivo, mas eu vejo também como talvez assim um ponto de apoio para tudo isso que está acontecendo, né? Eu acho que a situação dos direitos humanos, a situação ao ataque das empresas, a imprensa está num nível de gravidade bastante sério, talvez um dos mais sérios desses últimos 40 anos. E aí, naturalmente, a história do meu pai volta à memória de todos. E ao homenageá-lo, acho que a gente está, na realidade, homenageando todos os jornalistas, todos aqueles que lutam contra essa barbárie que está colocada no nosso país. A gente tem um contexto bastante adverso, inclusive com o presidente da República que defendeu já abertamente um torturador. Na verdade, todas essas homenagens trazem à memória também de um período de repressão e é muito importante que as pessoas tenham em mente isso, né, Ivo, para que esse tempo não volte mais. Exatamente. Na realidade, esse tempo, do ponto de vista de governo federal, a gente hoje tem uma pessoa na nossa presidência que faz apologia da tortura, faz apologia da violência, desrespeita direitos humanos, desrespeita o diferente, desrespeita as mulheres, desrespeita quem pensa diferente dele ou quem é diferente dele. Mas a questão de uma repressão do Estado, eu acho que ela sempre esteve presente, né? Então, senão, assim, o Instituto Vladimir Herzog completou 11 anos, ele não foi criado a partir da eleição do atual presidente. Ele está aí há mais de uma década lutando em função de uma série de coisas que vêm acontecendo no nosso país. Se o Estado matou durante a ditadura 450 e poucas pessoas, conforme informa o relatório da Comissão Nacional da Verdade, o Estado tem matado centenas de pessoas. Então a gente vê a questão da violência policial, por exemplo, que é um tema infelizmente recorrente aí há muitos anos, se agravando nos vários governos estaduais do nosso país. Então, por exemplo, essa é uma das temáticas que a gente trabalha junto com outras entidades. A questão da violência de Estado, ela nunca deixou de estar presente, talvez tenha até se agravando nos últimos tempos e talvez até mais agora, porque realmente você tem um presidente que tenta legitimar essa violência, né? Quer dizer, isso são as falhas aí da chamada justiça de transição que a gente não conseguiu realizar de forma plena na nossa redemocratização, Ivo? Perfeitamente. Eu estava, inclusive, vendo uma reportagem esses dias por causa do tema que o líder do governo falou para se fazer uma nova Constituição aqui no Brasil. E aí um dos jornalistas, num programa eu estava ouvindo ele dizer que não dá para se comparar com o Chile porque aqui houve uma transição democrática. E a partir dessa transição democrática já foi feita uma nova Constituição que simboliza todo esse processo de transição. Essa transição democrática, claro que ela tem o seu valor, mas ela também tem problemas bastante sérios, porque a gente não fez um olhar profundo do nosso passado, dos crimes que foram cometidos durante a ditadura militar, e a gente não levou essas pessoas à justiça, não julgou essas pessoas. Durante o governo militar, se instalou a Polícia Militar como organismo para a segurança pública, quando a gente sabe que o militar tem na sua cultura o objetivo de eliminar o inimigo, né? Então por isso que a gente acho que isso explica muito da violência que a gente tem, que vem do Estado através da Polícia Militar. Mas em resumo, essa questão da transição democrática, que é importante ter uma transição democrática, mas ela tem que ser deveria ter sido uma transição
democrática se fazendo justiça e não tentando se colocar tudo para baixo do tapete e fingir que nada aconteceu nos anos 60 e 70. E, inclusive, um dos aspectos dessa transição aí feita dessa forma tão gravemente equivocada aqui no Brasil foi a lei da anistia, que acabou livrando de punição diversos agentes do Estado que agiram durante a ditadura, torturando e matando. Nesse aspecto, como é que está a busca de justiça pelo assassinato do seu pai, Ivo? Uma busca longa, né? Já são 45 anos buscando justiça. Basicamente, a gente se esgotou os mecanismos de busca de justiça aqui no Brasil. Tivemos que, alguns anos atrás, buscar em tribunais internacionais. 2 anos atrás, o Brasil foi julgado na Corte Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos e foi condenado pela primeira vez na história brasileira por cometer crimes de lesa humanidade, né? Crime de lesa humanidade são como os crimes que os nazistas cometeram na Segunda Guerra Mundial, os crimes que aconteceram na Guerra da Iugoslávia, com a tentativa de eliminação de certos povos, né, certos grupos de população. E a sentença da Corte, entre outras coisas, diz que o Estado deveria promover uma audiência pública com a presença das Forças Armadas e pedir perdão pelo que foi feito na ditadura, essas torturas, esses assassinatos, esses desaparecimentos, né? Eu acho muito simbólico e muito importante isso para o nosso Estado brasileiro falar publicamente que hoje pensa diferente da forma que pensava durante a ditadura. Infelizmente, o Estado brasileiro até agora não cumpriu nenhuma das ordens da sentença da Corte Interamericana de Justiça. Continuamos lutando, continuamos aguardando, continuamos informando a Corte desse descumprimento. E lembrando que o Brasil é signatário desse tratado, que reconhece a Corte Interamericana de Direitos Humanos, e como signatário deveria seguir as suas recomendações, as suas determinações. O Brasil assinou esse tratado de forma soberana, então de forma soberana ele também deveria obedecer, e seria um processo absolutamente natural se rever a interpretação que o Supremo Tribunal Federal deu para a lei de anistia, né? É basicamente só no Brasil que existe essa anistia que perdoou os crimes comuns cometidos durante a ditadura. Uma anistia, ela perdoa crimes políticos, não crimes comuns, como assassinatos e torturas. Inclusive crimes que são imprescritíveis, né, Ivo? Exatamente, é o que um crime de lesa humanidade diz, que os crimes de lesa humanidade são considerados no entendimento internacional como crimes imprescritíveis e imperdoáveis, né? Então não é nem pelo tempo e nem por leis que eles podem ser esquecidos. Agora, Ivo, o Instituto Vladimir Herzog lançou em junho um acervo virtual, né, que além de preservar a memória histórica do seu pai, também traz aspectos menos conhecidos da vida dele. Hoje, como você imaginaria que seu pai estaria se posicionando, não só politicamente, mas também dentro da profissão, né? Eu vi uma entrevista sua falando do lado cinéfilo do Vlado. Como que você imagina que estaria seu pai hoje dentro desse contexto brasileiro? Bom, esse acervo que a gente colocou no ar, que foi resultado de um trabalho em parceria com o Itaú Cultural, a gente teve uma grande exposição ano passado, foi a exposição mais visitada dentro do Itaú Cultural, mostra a vida do meu pai, né? A gente conhece muito a partir da data da morte, a história do meu pai. Eu mesmo não conhecia mais da metade do material que está nessa exposição, que agora é digital, todos podem acessá-la pelo acervovladimirherzog.org.br. E realmente, assim, mais do que jornalista, meu pai queria ser um cineasta, né? A gente vai encontrar muito material, muitas cartas, muitas ideias, roteiros de filme que ele vinha trabalhando, essa coisa toda. Pela história dele, essa exposição também mostra isso, ele é um sobrevivente da Segunda Guerra Mundial. Ele e a família fugiram da Iugoslávia e vieram parar no Brasil. Então, ele tinha, assim, no seu DNA, colocado de uma maneira bastante dolorida, os horrores que se pode cometer contra os seres humanos, né?
E isso construiu um sentimento de indignação que ele nunca deixou para dentro dele, ele sempre colocava para fora, ele procurava fazer alguma coisa frente a atrocidades que ele via sendo cometida contra outros. Então, com certeza, ele estaria, se estivesse fazendo cinema, um cinema denunciando essas atrocidades ou mostrando as lutas contra essas atrocidades. Se ele estivesse no jornalismo, trabalhando pautas que denunciassem essas atrocidades, investigando, olhando e com muita coragem, né? Estaria com certeza, muito triste, muito indignado, muito assustado, porque esse seria talvez o terceiro período na vida dele de grande retrocesso, né? Quando criança, ele viu um retrocesso da humanidade com a Segunda Guerra Mundial, onde as pessoas começaram a se matar umas às outras porque eram diferentes, tinham uma religião diferente. Depois ele vê o golpe de 64 aqui no Brasil, com novamente um grande retrocesso. Passa-se o golpe, começa a se reconstruir uma sociedade democrática, as pessoas se enchem de esperança, se conquistam muitas coisas do ponto de vista social, conselhos com participação da sociedade civil, essa coisa toda, e de repente, em 1 ano e meio, um retrocesso inimaginável com a desconstrução de centenas de conquistas que foram resultado de muita luta e muita determinação de várias pessoas para que essas conquistas pudessem ter sido alcançadas. E aí vem um cara que tem uma paixão pelo autoritarismo, que tem uma paixão e um olhar fascista, cercado de pessoas que compartilham dessa brutalidade, dessa violência, e desconstroem tudo isso daí, né? E a indignação não seria só pelo Brasil, porque a gente vê esse processo, infelizmente, também acontecendo em alguns outros países, como um que está muito no tema agora, porque vai ter eleições daqui uma semana, os Estados Unidos, com a presidência do Donald Trump, né? Ivo, queria agradecer a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Eu que agradeço, muito obrigado por mais essa participação. Estou aí sempre à disposição quando pudermos bater um papo. Muito obrigado. Conversamos aqui com o presidente do Conselho do Instituto, Vladimir Herzog, filho do jornalista Vladimir Herzog, Ivo Herzog. Esta é a Rádio Brasil Atual.